Por favor, abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 1. Obrigado, querido. Os versos 12 ao 16. Mateus, capítulo 21, dos versos 12 ao 16. Está escrito assim: Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou a mesa dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: nas Escrituras está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao Filho do Rei. E eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito? Espírito Santo, estou eu aqui, Senhor. As pernas tremendo, o coração está batendo um pouquinho mais forte e a mão está suando. E isso para mim, de certa forma, é muito bom, porque o meu corpo está mostrando para o Senhor que de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer para a tua igreja. Deus, eu tenho um problema de esquecer as palavras no meio do caminho, de me embolar na hora de falar. Deus, se o Senhor não falar, o teu povo vai embora vazio, e não é essa a ideia do culto. A ideia do culto é nós louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor e sentarmos a ouvir a tua voz. Então fala conosco, fala o nosso coração, Senhor, fala a nossa alma, que saiamos daqui conscientes do propósito da adoração, que saiamos daqui entendidos do amor e da proporção desse amor que o Senhor tem por nós. Fala conosco, Jesus. Não precisa ser aquilo que nós queremos, mas fala o que a nossa alma precisa. Fala dentro da tua multiforme sabedoria, Senhor, mas fala conosco. Eu te peço e desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, queridos? Todos estão bem? Amém. Glória a Deus por isso. Há um misto em minha alma de alegria e de tensão. Um misto de alegria que anteontem nós fizemos 1 ano de ICAF. Nós estamos 1 ano e 2 dias nessa casa. Lugar em que eu me sinto bem. Eu quero louvar a Deus por cada um de vocês, por receber a mim e a minha família de forma tão plena, tão agradável. Como vocês são agradáveis, como é bom estar com vocês. Muito obrigado pela recepção, obrigado por aceitar tão bem a minha esposa, os nossos filhos, e nós louvamos a Deus por cada um de vocês. Estou muito feliz também. Essa manhã foi uma manhã lá em casa de tensão. Houve lá uma situação ruim que aconteceu com a minha esposa. E aí, Deus, ele é da hora. Ele é da hora. Sabe por quê? Porque nos momentos de tensões não há o que falar. Nos momentos de tensão não há o que falar. Recebi uma mensagem de um amigo que é mais que um irmão. E aí no meio da conversa eu falei: vem pra cá. Eu estou fazendo a carne, eu estou fazendo o almoço.
quais, era ela. Ele falou, não, eu falei, aproveita, cola aqui com a gente no culto. Então eu estou tendo o privilégio de cultuar hoje, do lado dessa família que eu amo, Zacarias e Gleice. Zacarias e Gleice é aquele amigo que aparece, sabe? O do chicote estrala. E é aquele amigo que aparece quando está tudo bem. Deu para entender? Então nós os consideramos como nossa família, como nosso sangue. Zacarias é um jurista, um advogado, criminalista, fera, muito bom. Eu convido vocês a lerem o TCC dele. Sabe qual é o TCC dele, pastor Alexandre? Jesus não teve direito à defesa. Ele foi condenado sem direito à defesa. Ele me convidou para nós juntos revisarmos. Queridos, eu fiquei crente naquele dia que eu li o TCC dele. E a Gleice é aquela mulher que sabe tudo de tecnologia, que socorre nós. Eu não faço ideia como é que faz fly, esses trem. De vez em quando eu grito para ela e ela me ajuda e obrigado, viu? Vi ali também o Luizinho, preto bonito. Da hora esse menino. Jaque, que da hora. A Tânia lá, nega. A Tânia falou e veio. Tânia tá aí. Oxi. Glória a Deus pela vida de vocês, queridos. Vamos lá? Então vamos lá. Eu vou usar muitos nomes. Muitos nomes. Eu não sou historiador. Eu sou graduado em história. Tem uma diferença de ser historiador e ser graduado. Eu sou graduado e história tem muitos nomes, bastante. E a Bíblia é um livro histórico. Então, na Bíblia, tem muitos nomes. E o tema é a adoração que Deus procura. Depois do Éden, Deus sempre arrumou meios de se aproximar ao homem e encontrar no homem uma adoração plena. A adoração da qual Deus pediu para que Abraão, Isaac e Jacó oferecesse a ele era a adoração de altar com animais. Eles chegavam em um determinado ambiente, a primeira coisa que eles faziam, como sinônimo de agradecimento, de adoração a Deus, era levantar um altar, colocar um animal, degolar esse animal e oferecer o sangue desse animal ao Senhor. Esse era o símbolo de adoração aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Mas o que é a adoração? Eu pesquisei a adoração em 3 línguas diferentes. A primeira, no hebraico, a palavra é shahá. Shahá significa curvar-se, ajoelhar-se, venerar o outro como divino. A referência que eu busquei, Êxodo 34:8, quando Deus chama Moisés, chama os anciãos e fala: eu preciso bater um papo com vocês, porém, vocês vão a um determinado lugar. E Moisés vai até atrás da nuvem. Depois Moisés retrata que ele ouve a voz do Senhor, e a Bíblia diz o seguinte, que ele se dobra e fala: Senhor, é a tua presença, como ela é boa. E aí Deus começa a escrever a tábua dos 10 mandamentos, com Moisés ajoelhado, prostrado. Esse é o shahá. Adorar, prostrado. O outro vem do grego, proskuneo, que significa inclinar-se, beijar as mãos ou os pés, como sinônimo de submissão. Esse é o outro tipo de adoração. Esse tipo de adoração humanizado, grego, era comum. Era muito natural o servo beijar as mãos do seu senhor de joelho. E o último é da nossa querida e amada língua, a terceira língua mais difícil do mundo, com não sei quantos verbos, cada verbo tem um andamento, enfim. É a língua portuguesa. No português, adorar significa
prestar culto com profunda veneração e reverência a um ser superior, que é o que nós estamos fazendo aqui, reverenciando o ser que é superior. Ele é tão superior, mas tão superior, que ele entregou o seu filho para ser ser humano, para entender o ser humano através do seu filho, e o seu filho, como superior, não fez questão de ser superior. A melhor maneira de ser superior é não querer ser superior. Foi o que Jesus fez. Ele foi superior, não fazendo questão de ser superior. A adoração no Velho Testamento é essa. Depois, Deus chama Moisés e fala para Moisés: Moisés, eu quero me estabelecer um lugar. Chama Moisés de novo. Moisés vai, fica 40 dias ouvindo Deus falar de como era o lugar que ele queria estar. Isso está em Êxodo 24. Chama Moisés: Moisés, cria para mim um espaço, e nesse espaço vão ter alguns significados. Esses significados são os significados que eu quero que você coloque. Primeiro, faça para mim como que é o nome que eles carregavam? A arca. Cria para mim uma arca, toda banhada de ouro, com 2 querubins, com as suas asas. Tá vendo como eu esqueço? As suas asas se encontrando de frente, e eles olhando para dentro da arca. O que era para ter nessa arca? A vara de Arão que floresceu, o maná e a tábua da lei. A vara de Arão que floresceu simboliza Deus cumprindo os seus propósitos com aquele da qual ele escolheu, porque as tribos começaram a discutir se de fato era para ser Arão o sumo sacerdote. Moisés falou: então vamos fazer o seguinte, cada tribo traz para mim um líder, e aí vocês vão trazer uma vara, nós vamos colocar essa vara aqui, e de manhã a vara que florescer é a vara da qual Deus quer cumprir os propósitos do sumo sacerdócio. Pode ser? Pode ser. Quando foi de manhã, a vara de Arão, com o seu nome bonitinho, estava florida. O maná, quando o povo estava enjoado de comer aquilo que Deus ofereceu, Deus manda uma coisa. Maná, a palavra maná significa coisa. Deus manda uma coisa que não era doce, não era salgado. Porém Deus fala o seguinte: olha, o que vocês conseguirem colher hoje, coma hoje. Não guarde para amanhã. Alguns guardaram e o maná apodrecia. O único maná que não apodreceu é o que estava dentro da arca. E por último, a tábua da lei. A tábua da lei simboliza a palavra de Deus, as vontades de Deus de acordo ao que ele escreveu. Então tinha lá esses 3 símbolos. E como é que funcionava? Tabernáculo, em volta lona, e lá dentro tinha a mesa da pão da preposição, que é a mesa da presença de Deus. Do outro lado, uma pia para lavar-se a mão. E aí entregava-se sacrifícios constantemente ao sacerdote. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ia no lugar chamado Santo dos Santos para entregar um cordeiro como oferta de adoração a Deus. Porém, se esse sumo sacerdote durante o ano tivesse dado um resquício de mancada, ele não entrava no Santo dos Santos. E se ele entrasse, ele morria, de tanto que a sua roupa era linho muito fino, e no final desse linho tinha sinos para fazer barulho, e ele ia amarrado, porque ninguém podia entrar senão o sumo sacerdote. Essa era a adoração. E aí, como o sumo sacerdote pegava o sacrifício, fazia o sacrifício, colocava parte desse sacrifício no fogo, subia uma fumaça. Se a fumaça fosse escura, Deus não recebeu a adoração. Porém, se a fumaça fosse clara, havia alegria, porque Deus recebeu a adoração do povo. Uau! E assim foi.
O tabernáculo se tornou o símbolo da presença de Deus. Então, quando Israel sai do Egito, começa a andar pelo deserto, para onde ia? Tinha que montar e desmontar o tabernáculo, levar a Arca da Aliança para todos os espaços onde ia. E assim foi. Em todo o deserto, durante 40 anos, fazia esse sacrifício e adoração. Passados alguns anos, Israel se estabeleceu como nação, mas teve um problema. Roubaram a Arca da Aliança. Israel foi para uma guerra. Eli era o sumo sacerdote. Os seus filhos, Ofni e Finéias, foram para a guerra também. Chegando lá, Israel perde a guerra para os filisteus. Ofni e Finéias morrem. Se torna assim uma bagunça. Deu problema. Foi ruim. Quando Eli descobre que a Arca da Aliança do concerto, que era a Arca da presença de Deus, foi roubada. A Bíblia diz que ele estava sentado a uma cadeira. Ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Ia nascer o seu netinho naquele dia. Nasceu o seu netinho naquele dia. A mãe do menino morre e deram o nome do menino Icabote. Foi-se a glória de Israel. A glória de Israel foi embora. Perdemos o sumo sacerdote. Perdemos a Arca da Aliança. Perdemos a presença de Deus. E a criança nasce com essa marca. A presença de Deus foi embora de nós. Fica com os filisteus durante 7 meses. Eles não aguentam. Porque Deus começa a colocar pragas sobre os filisteus. Depois, fica 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. Porém, em 2 Samuel capítulo 6, Davi tem uma ideia e fala: precisamos resgatar a Arca da Aliança do Senhor. É o momento de trazer a presença de Deus para Israel. E alguém precisa tomar essa atitude. E esse alguém serei eu. E é isso que ele faz. A Bíblia diz que ele junta os seus melhores soldados e vai em busca. Resgatou. No meio do caminho, Uzá foi tocar na arca, fez o que não era para fazer. E a Bíblia diz que Uzá morre ali mesmo. E ele não leva a arca para Israel. Fica por 3 meses na casa, eu não me lembro o nome, Obed-Edom, obrigado. 3 meses. Depois de 3 meses, aí sim, aí Davi, a Arca da Aliança resgatada, Israel na expectativa de receber de novo a presença do Senhor. A Bíblia diz que Davi se alegra de uma forma tão profunda que ele está com uma roupa sacerdotal. Ele tira a roupa, fica sem camisa e começa a cantar ao Senhor, adorar o nome do Senhor. Mical olha aquilo e fala: sem noção, que vacilão, E aí Davi fala, dá comida para todo mundo e fala: vão para casa, porque a presença do Senhor está sobre nós de novo. Vão para casa, curtam a casa de vocês, a alegria de vocês. Mas quando ele chega em casa, Mical fala: que papelão, hein, Joe? Que vergonha que você acabou de praticar lá fora. Você é uma vergonha para todo Israel. Davi, que era desaforado, fala: essa vergonha aqui foi que Deus escolheu e não o seu pai. A adoração de Davi, ele não estava fazendo um pingo de questão de saber quem é que estava olhando. Ele queria agradar a Deus através da adoração, porque foi resgatado a presença de Deus. Para Davi, naquele momento, o que importava é que a presença de Deus estava sobre ele, com ele e com todos.
E aí, quando a presença de Deus está em nós, queridos, nós queremos extravasar a nossa alegria. Porque adorar a Deus é muito além das nossas perspectivas. Houve alegria na cara de todos, menos na de Davi. Porque Mical ficou observando todo mundo e fala: é esse país? Talvez a gente olhe aí o nosso irmão adorando a Deus e fale: ih, sei não, hein? Pra que isso? Com todo carinho e respeito, adoração a Deus não é sobre você nem sobre mim, é sobre Ele, é para Ele. Se é sobre Ele e é para Ele, vamos extravasar, vamos entregar a nossa adoração. Aí acontece um problema no meio do caminho, numa época de guerra. Era para Davi estar na guerra, Davi não foi. Ele está na laje da sua quebrada. Ele vê uma moça lá tomando banho. Ele fala: eu quero aquela mulher. Aquela mulher era esposa de um escudeiro seu, fiel, justo, amigo. E ele trai esse amigo. Só que ele acreditou que ia ficar na moquia, que ninguém ia ficar sabendo de nada. Tá bom do jeito que tá da hora, ninguém sabe. Mas a Bíblia diz que o Todo-Poderoso, Ele não tosqueneja, Ele não dorme, Ele não pisca os olhos, Ele não precisa descansar e colocar um pouquinho de aguinha nos olhos, porque Ele não precisa. Aí um dia Natan falou para ele assim: eu preciso bater um papo com você, vamos ali? Vamos. Tinha um homem, ele conta uma história, tinha um homem, tinha várias ovelhas e tal, ele achou por bem roubar a ovelha de um outro que era pobre. E está lá com a ovelha do pobre. Davi se levantou e falou: quem é? Eu vou matar. Natan falou: esse cara é você. O Senhor te deu reinos, o Senhor te deu concubinas. Você achou por bem raptar a mulher do seu escudeiro e mandou matar. O mesmo Davi que acabou adorando a Deus aqui. O mesmo Davi que trouxe a presença de Deus. É o Davi que agora entendeu que frustrou o Senhor. É o mesmo Davi que percebeu que deu uma mancada com o Senhor. E que mancada. É o mesmo Davi. E talvez eu esteja falando com Davis aqui, que está no coração, tá achando aí que jamais, nunca o Senhor poderia ou poderá ouvir a tua voz pela mancada que você deu. E aí Davi se tranca, joga cinzas sobre si, jejua até a sua criança nascer. A criança nasce, morre. Ele se levanta e vai embora, frustrado ainda. Mas ele escreve o Salmo 51. Eu queria pedir, por gentileza, Salmo 51, verso 11. O Salmo 51, queridos, depois por favor leiam. O Salmo 51, ele é assim, ele é formidável. Ele vai adorando ao Senhor como sinal de arrependimento, de vergonha, de humilhação. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não presto. Mas aí depois de toda a oração, ele vem no verso 11: não me lances fora de tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. O que há de valor ao homem, senão o Espírito Santo? Qual é o significado da vida, senão o Espírito Santo? Para que viver, senão o Espírito Santo? Essa foi a noção de Davi. E uma mancada com o Senhor: ó Deus, eu não presto, mas por favor, na minha imprestabilidade, não tires de mim a tua presença, não me joga fora. Depois disso, Davi propõe no teu coração: nós vamos construir um templo. Deus chamou ele: senta aí, Joe, você ficou biruta? A sua mão está cheia de sangue. Você não. O seu filho vai. Você não. Construíram o templo.
1 Crônicas 17, 1 Reis 6. Depois de construído um templo, criaram o lugar santo dos santos, e toda Jerusalém, todo Israel, vinha uma vez por ano para adorar a Deus nesse lugar. Porém, Salomão morre, fica seu filho Roboão no poder. Seu filho administra Israel de forma muito dura, e o povo começa a sofrer a quantidade de impostos para bancar os luxos, tanto do rei quanto de quem estava em sua volta. Isso parece um costume rotineiro, né? Essa coisa da quantidade de impostos E aí o povo fala, não dá, está muito caro os impostos e tal. Ele fala, eu vou aumentar ainda mais. Jeroboão se levanta e fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos repartir Israel. E foi isso que aconteceu. Então uma parte aqui ficou com Jeroboão, essa outra parte aqui ficou com Roboão. Jeroboão vira aqui e fala, a partir de hoje, nós vamos criar um novo modelo de adoração. Esse novo modelo será em Samaria. Um lugar pleno de adoração, não será mais em Jerusalém, será em Samaria. Eu vou levantar um templo aqui, ninguém vai para Jerusalém, nós vamos adorar a Deus aqui. Em contrapartida a isso, Jerusalém também se corrompe, trata a adoração a Deus como algo comum qualquer, e assim perdurou até esse texto do capítulo 21. No capítulo 21, lá no comecinho, Jesus chega para os discípulos e fala, vai na casa tal, lá tem um jumentinho e uma jumenta, traga-os, fala para o dono, o mestre está pedindo, traga-os, porque nós vamos entrar em Jerusalém. E foi isso que eles fizeram. Aí trouxeram, aí Jesus subiu no jumentinho, tendo o seu momento de glória. Não há glória maior em nós do que a presença de Deus sobre nós. Aí começaram a colocar ramos no chão. Eu fui querer entender o porquê ramo. Ramo no Oriente Médio, na cultura do Oriente Médio, é um sinônimo de honra. Você tem autoridade sobre nós, por isso nós jogamos ramos. E aí Jesus está indo, uau, todo mundo glorificando a Jesus, gritando o teu nome, exaltando o teu nome, até ele chegar no templo. Um dia eu fui ouvir uma pregação do Zacarias, um exímio pregador, por sinal, e ele explicou para nós por que daquele problema. Porque tinha povos que saíam de cidades longe de Jerusalém, com seus animais para entregar em Jerusalém um sacrifício, mas no meio do caminho eles eram roubados. Mas eles cuidaram daquele animal para entregar para o Senhor como adoração. Mas eles eram roubados constantemente. Então o que eles começaram a fazer? Saíssem um animal, chegar lá dentro do templo, eles compram uma adoração. Jesus falou, não, é aqui a minha casa chamada casa de oração. A adoração precisa ser a mesma. A nossa adoração, ela não pode depender de ninguém. A nossa adoração, ela precisa ser cotidiana, não momentânea. Não um relapso, um momento, não, precisa ser constante. E a adoração, quando eu perdoo o meu irmão, eu estou adorando a Deus. Quando sou perdoado pelo meu irmão, eu estou adorando a Deus. A adoração, nesse cenário que Jesus entra, ele entra no templo e fala, não, aqui a adoração é a mesma, ninguém compra e nem vende adoração, e ele sai quebrando tudo. Um monte de religiosos achando aquilo normal. Queridos, quando nós ficamos velhos na fé, nós achamos que qualquer adoração é normal, qualquer coisa que nós estamos entregando para o Senhor é normal. Não é. Aí depois o Senhor ouve umas vozes de crianças dizendo, Hosana a Deus nas alturas. Eu quero ler, eu fechei, mas preciso ler. Cadê você, filho?
Achei. Hosana ao filho de Davi. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. E as crianças começaram a cantar isso. Hosana ao filho de Davi. O louvor ao Deus que está entre nós. Hosana. Aí começaram a dizer para as crianças: calem a boca, afastem-nas. Jesus falou: não, traga-os a mim, porque são deles o perfeito louvor. Queridão, se eu e você não nos tornarmos uma criança na presença de Deus, o nosso louvor vai ser esbagaçado, igual daqueles velhos dentro do templo. Ou nós de fato aprendamos o que é adoração a Deus, ou nós só vamos depender de músicas. E depende, hein? Se não tiver bem tocadinha do nosso jeito, talvez Deus não ouve a minha adoração, porque ela vai ser desafinada. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de adoração. Mas antes desses exemplos aqui, quero contar a história de uma mulher. Mas uma Dona Maria, da roupa humilde, da pele escura, do rosto abatido pela vida dura, saiu do interior da Bahia, analfabeta, 6 filhos, abandonada pelo marido. Chegou numa casa, o dono da casa falou: eu não consigo sustentar todo mundo, você precisa ir embora. Essa mulher vai num espaço chamado IAE. Quem é dos 40 sabe o que era o IAE. Aí alguém aí já. Chegando lá, ela desesperada porque foi mandada embora. Ela senta na guia, olha para o alto e disse: Deus, eu tenho 6 filhos e eu não posso passar fome com eles aqui onde eu estou. Será que o Senhor consegue se manifestar na minha vida com esses 6 filhos? Eles não podem morrer nos meus braços. Ela já tinha perdido 3 de fome. Aparece um homem com uma pasta na mão, perguntou: por que você está chorando? E ela contou todo o enredo. Ele entrega um papel para ela e fala: vai nesse lugar aqui e fala que esse homem aqui te mandou. Ela foi na segunda-feira. Chegando lá, ela só entregou o papel. Falou: esse homem aqui me mandou. Beleza. No espaço tinha um monte de madeira, madeirite, tapume, telha. Vambora. Veio um monte de homem. Numa favelinha, no Vaz de Lima, do lado de um córrego, estabeleceram uma casa para essa mulher. Quando a casa ficou pronta, quando chovia mais dentro do que fora, essa mulher, num piso de barro, colocou o joelho no chão e disse: eu sei que o Senhor existe, e que o Senhor cuida da viúva, e do órfão, e da mulher abandonada. Eu sei que o Senhor existe. Agora vem uma outra preocupação: as drogas para com seus filhos. Ela tinha que conseguir um emprego. Saía de casa às 5, chegava às 8. Os seus filhos tiveram que ser criados na rua. O caçula era o mais folgado, não aguentava um sopro. Um dia viraram para esse caçula e falaram: você não vai passar dos 18, neguinho. Você é folgado, você não vale nada. Uma outra vez, uma mulher virou para esse neguinho: você acha que você tem condição de ser pai? Olha para você, você é uma vergonha para sua mãe. Ouvia da própria mãe: eu queria que o fulano de tal fosse meu filho e não você. E aí esse neguinho, com 17 anos, foi num monte, ouviu a pregação sobre o Jesus que busca pessoas imprestáveis como ele, pessoas que estão com a alma amargurada, angustiada como ele. Aí esse neguinho falou: Deus, o Senhor tem coragem mesmo? O Senhor é isso mesmo? Então me aceita como Senhor e Salvador da minha alma, porque eu não aguento mais ser condenado e julgado pelo outro, pela família, pelos amigos, pelos de perto e de longe.
Aí um dia, com 18 anos, uma pessoa no meio do caminho se levantou num determinado espaço e disse para esse neguinho: eis que eu te digo, diz o Senhor, eu ouvi a sua oração e eu farei de você pastor de pessoas. Eu vou te ensinar a cuidar de pessoas, a amar pessoas. Esse era o caçula que dava problema. E esse caçula está aqui. Esse caçula ama a Deus. Esse caçula ama a Deus. Esse caçula ama a Deus. Aí, o cara que não seria nada no sentido social, hoje tem por ano 350 alunos, e grande parte desses alunos vira para esse neguinho que nunca teria condição de ser pai e fala: professor, seja meu pai, porque meu pai me abandonou, professor. O meu pai me abandonou. O meu pai me abandonou. E aí eu identifico a minha história. E aí eu falo para eles: tem um paizão que ele ama. E ele ama incondicionalmente. Tem um paizão que ele não olha para o teu passado se é bonito ou feio. E que ele está à procura desse filho. E talvez você, filho, tenha adorado a Deus um dia, tenha chamado a atenção de Deus um dia, e hoje o que restou foi foi a solidão, o medo da tentativa do novo, a vergonha do velho que ficou. Talvez você, como filho, esteja assim, desesperado. Desse jeito, E aí o paizão tá assim, de braços abertos te esperando. De braços abertos esperando o teu abraço. Ou talvez tudo que você precisa é de um abraço. O paizão tá aqui. Filho, talvez você está se sentindo só. Eu posso dizer para você que o Pai Celestial está aqui, te segurando para você não cair. E talvez você caiu e está se sentindo sozinho, velho. Hoje é noite de você gritar o nome do Pai de novo, para Ele te receber assim, e cuidar de você de novo. O paizão tá te esperando, velho. Obrigado, filho. Também te amo. É isso que o Pai está falando para você. Vem, filho amado. Filho amado. O passado deixou marcas, e marcas dolorosas, e o paizão só está te chamando para curar essas marcas. E está aqui o neguinho que não servia para ser pai, é pai de 3 filhos lindos, que ia morrer com 18, estou com 46, que nunca ia ser nada. Hoje os meus alunos falam: professor, eu quero ser igual o senhor. Um professor que abraça, que beija. Eu nunca vou esquecer de uma situação que eu vivenciei com um aluninho, 6º ano, rebelde. Numa sexta-feira ele colocou a mochila nas costas e fez assim: professor, tá da hora, velho, meu pai vai colar aí, Falei: moleque, é nós, filho, tamo junto. Chegou na segunda-feira, ele não olhou pra cara de ninguém. Deu trabalho o dia inteiro.
A minha aula era a última ou a penúltima. E aí a sala se manifestou e falou: professor, deu problema o dia inteiro, tá xingando todo mundo, gritando com todo mundo, e tal, e tal, e tal. Falei: chega aí, mano. E aí, tio, que pega? Professor, o meu pai falou que ia vir em casa me buscar e ele não veio. E eu fiquei lá com a mochila até meia-noite esperando ele não foi. Ô queridos, eu abracei aquele menino e comecei a chorar. Porque eu lembrei que eu queria dar um abraço de um pai também. E eu não tive. Eu falei: ô filho, desculpa o seu pai. E ele chorava compulsivamente. Eu fechei a porta para ninguém ver. E ele chorava muito. E eu tive que secar minhas lágrimas, que eu não queria que ele me visse chorando. Abaixei até ele e disse para ele, na mesma proporção que Deus me deu uma solução, Deus vai dar uma solução da hora para você. Vai lavar o rosto. Quando você voltar, lembra, a vida, cara, é igual uma roda gigante. Um dia eu vou te ver por cima sendo um paizão da hora. Pode ter certeza disso. Ele foi e voltou. Aí um dia desse eu estava andando pelo bairro, ele gritou meu nome. Eu voltei. Estou trabalhando, professor. Agora eu tenho meu dinheiro. Eu glorifiquei a Deus por isso. E talvez, mano, você foi rechaçado pelo teu pai, pela igreja que você tanto amou. Ou não, nunca participou de nenhuma. Mas você está vendo que o desenrolar da vida está osso, está ruim. Na mesma proporção que Jesus falou: se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. E eu posso dizer categoricamente, com experiência de vida, que o Senhor não te abandonou. O teu nome está na palma da mão. E todas as vezes que Ele vai abençoar a terra, o teu nome está lá. E o teu nome está... Mano, volta, velho. O Senhor te chama de novo. Talvez você foi um exímio adorador. Não um adorador da canção bonita, bem cantada ou bem tocada, mas o adorador de quando estava limpando tua casa, tendo seus afazeres cotidianos, estava sempre adorando ao Senhor. Parou, acabou. O que sobrou foi tristeza, frustração, decepção. A vida para você não está valendo nada. Então, na mesma proporção que os religiosos quiseram calar aquelas crianças, e Jesus falou: não, vem a mim. Jesus te chama hoje. Talvez um religioso virou que falou para você que você nunca ia prosperar na vida, nunca ia andar. E aí o Jesus, ele fala: não, vem para perto de mim, porque de você que sai o perfeito louvor.